Olá, tudo bem? Vamos a mais um simples e humilde entendimento? Assim está escrito em Hebreus, capítulo 13, versículo 10. Temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm direito de comer. Olha que versículo, assim, vamos dizer, como se fosse um enigmático, um versículo enigmático, né? Um versículo que, com certeza, um religioso é quase impossível de entender. Isso, até para nós que não somos religiosos, fica difícil, um pouco complicado, né? Temos um altar, assim disse Apolo, naqueles dias aos hebreus, porque a carta aos hebreus, então ele disse aos judeus, temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo. Quem é que ministrava no tabernáculo aqueles dias? Naquele tempo, provavelmente foi no ano 68, o templo ainda estava de pé. O templo, quem é que entrava no templo para praticar as obras lá, para praticar os sacrifícios, os votos, né? Para levar os dízimos que sempre foram alimentos, as ofertas de prata e ouro. Quem era que fazia isso? Os judeus, os fariseus, o sumo sacerdote. E esses que praticavam, que buscavam essas práticas dentro do tabernáculo terreno, dentro daquele templo que foi derrubado no ano 70, aqui o escritor estava falando que esses não tinham participação aonde? Direito de comer as coisas espirituais, porque esses estavam o quê? Na escravidão do Monte Sinai, na escravidão como filhos da escrava, como Ismael. Porque Paulo falou que aquela geração, aqueles seguidores de Moisés, eles viviam como se fossem escravos, como se fossem filhos da escrava. Então, temos um altar do qual os que ministram no templo, no tabernáculo, não têm o direito de comer. Olha que maravilha. Agora eu vou ler, isso aqui está no texto da Nova Almeida Atualizada. Eu vou ler esse mesmo versículo na Nova Almeida, Bíblia Viva 2002. Olha que perfeição de entendimento. Não é a Bíblia Viva 2007, é a Bíblia Viva 2002. Nós temos um altar, a cruz em que Cristo foi sacrificado, onde aqueles que continuam a procurar a salvação por meio da obediência às leis judaicas, nunca podem ser socorridos. Meu Deus, que entendimento precioso, né? Que desfecho precioso no texto da Bíblia Viva 2002. Por isso que eu sempre falo, procura na internet, procura qualquer navegador, entra aí, procura em qualquer shopping virtual, porque físico você não acha. A Bíblia 2002, Viva 2002, não acha mais. Você vai achar 2007, mas a 2007 foi atualizada. Foi atualizada com os legalismos de Moisés, com a escravidão de Moisés. Mas olha aqui, preste atenção à clareza dessa explicação nesse texto. Nós temos um altar, assim Apolo estava falando, porque ele tinha abandonado o legalismo, ele tinha abandonado as obras de Moisés, ele não era um seguidor de Moisés, pelo contrário, ele pregou, ele anunciou o Cristo ressuscitado, glorificado, a quem? Aos hebreus, aqueles que saíram, que conseguiram escapar de Moisés, estava sendo ensinado por ele, Apolo. Então eu vou repetir Hebreus capítulo 13, versículo 10, no texto da Bíblia Viva 2002. Veja se não é a mesma situação que esses religiosos estão nessas chamadas igrejas, estão nesses tabernáculos fraudulentos, nesses templos, cópias frajutas das sinagogas. Veja se não é a mesma situação. Nós temos um altar, a cruz em que Cristo foi sacrificado, onde aqueles que continuam a procurar a salvação por meio da obediência às leis judaicas, nunca podem ser socorridos. Esses que frequentam essas chamadas igrejas, esses que frequentam essas sinagogas frajutas que tem por aí, cópias frajutas, que eles chamam de igreja, eles não estão tentando se justificar, eles não estão tentando agradar ao Deus
da Bíblia através de obras farisaicas, obras de Moisés? Há quase 2000 anos, lá no ano 68, o escritor falou isso. Que aqueles que estavam tentando buscar a salvação, buscar a justificação de Deus através das obras de Moisés, não estavam participando do pão espiritual, não estavam participando do cálice espiritual. Estavam todos na carne, estavam todos na escravidão. Pega essa passagem aí, pega esse vídeo, compartilhe com um parente seu que está seguindo a religião, mostra essa passagem aqui, dessa forma, ao seu professor de teologia, ao seu pregador, mostra para o seu professor da escolinha de dominical, para ver o que ele diz para você, o que ele entende por isso. Chega nele e fala, vem cá, me dá uma explicação a respeito disso aqui. Ele vai ficar mais perdido do que cego em tiroteio. Claro, ele não vai entender, porque ele é um legalista. Só dele estar falando que tem que buscar Deus em templo, é coisa de Moisés. Só dele falar que dízimo é uma obrigação, é coisa de Moisés. Só dele falar que as pessoas têm que fazer oração, jejum, esses preceitos farisaicos, é tudo coisa de Moisés. Então eu vou deixar essa pequena mensagem com você e que você desfrute disso. Leia, releia. Não viva, não acredite somente no que eu falo. Não. Procure o entendimento próprio. Você mesmo procurando o seu entendimento próprio nos escritos bíblicos. Então, como referência, você tem agora esses 2 versículos. No texto da Bíblia Nova Almeida Atualizada e na Bíblia Viva 2002. Desfrute desse entendimento e seja feliz fora da escravidão judaica, fora da escravidão religiosa. E você vai ver como é gostoso, como é prazeroso estar fora dessas tendas, dessas chamadas igrejas, que só servem para manipular, escravizar e roubar as pessoas. Só serve para isso, tá bom? Então, curte, comenta, compartilha, se inscreve, aperta o sininho aí e até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.